Olá, vamos hoje para a nossa quarta aula do AutoCAD. Então, como visto nas últimas aulas, nós tínhamos visto algumas ferramentas Draw, algumas ferramentas Modify, também falamos sobre o sistema de coordenadas e introdução do AutoCAD. E hoje nós vamos startar aqui, né, pessoal? Vamos criar um arquivo novo e vamos começar a trabalhar com o AutoCAD referente a novas ferramentas, né? Vou esperar abrir aqui, ó. Vou pegar aqui o ACAD ISO, né, o nosso template básico. Vou dar Open. Olha lá. Apareceu aqui a nossa tela. Então, eu vou trabalhar com o seguinte hoje. Então, falando um pouco das ferramentas aqui do desenhar com precisão, hoje nós vamos trabalhar com as ferramentas de o Display Drawing, né, que é o Grid, e o Snap Mode, tá? Então, o Grid Mode é o seguinte, ele é essa imagem aqui que você tem de uma área quadriculada, né? E aí a gente pode fazer a configuração dela e podemos também intercalar ela juntamente com o Snap Mode. De que forma que eu faço isso, né? Então assim, ó, você pode somente habilitar aqui os dois comandos, eles estão habilitados. Então o Grid ele vai exibir ou não, a gente já ligou e desligou ele algumas vezes. E aqui você tem o Snap Mode, né? Que é para você trabalhar com a movimentação do mouse. Então o que significa isso? Eu vou dar um clique na setinha aqui, ó, que tem do lado, e tem aqui Snap Settings, tá? Se você clicar com o botão direito, também você tem essa opçãozinha aqui, ó, botão direito, olha lá, Snap Settings, ou clica na setinha, com o botão esquerdo, Snap Settings, ok? Quando ele abre essa tela, você vai ver que ele já habilitou aqui Snap On, porque está habilitado, e o Grid também está habilitado. E aqui você tem o espaçamento que é dado pelas unidades que você está trabalhando. No caso nosso aqui, a gente pegou a ACAD ISO, que trabalha com milímetro. Então eu vou colocar aqui, ó, distância de 100, para X e Y também ele vai atribuir 100, porque você tem aqui, ó, o espaçamento igual, né? Isso para o Snap, que é o deslocamento do mouse. E o Grid, que é a exibição, eu vou colocar também 100. E vou colocar 100, que é a parte de visualização, tá? E vou dar OK. Bom, aparentemente, ó lá, você vê que a tela dá uma ampliada, né? Você vê que a tela um pouco maior, para você poder trabalhar os quadradinhos, né? Porque você colocou 100%, olha lá, eu tô dando zoom aqui, girando, rodando, eu tô enxergando isso. Mas o que acontece? Para mim enxergar realmente o que está acontecendo, além de estar visualizando aqui o Grid Mode, eu vou selecionar, por exemplo, um comando. Então qualquer comando que eu clicar aqui agora, ele vai habilitar para mim quem? O Snap, tá? O Snap Mode. Então eu vou dar um clique na ferramenta Arc aqui, que nós não vimos ainda. E na ferramenta Arc eu tenho diversas formas de se fazer arco. E basta você observar que você tem marcação de 3 pontos de arco. Você tem aqui, ó, o início, centro e fim, início, centro e ângulo, início, centro e comprimento do arco, dado aqui, né, por uma reta até a ponta do arco. Eu tenho aqui, ó, início, fim e ângulo do arco, então eu determino o início, fim e ângulo do arco. Eu marco aqui o Start and Direction, então o início, fim e direção do arco. E aí você tem os previewzinhos que vão aparecendo, mostrando para você, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, entre outros, eu vou pegar aqui o Tree Point. Quando eu marcar aqui o Tree Point, eu vou vir aqui na tela e vou perceber que agora, como estou no comando, ó lá, o nosso comandinho aqui do Grid, do Snap, ele está funcionando. Ou seja, ó, eu consigo agora navegar somente pelas marcações dos quadradinhos que eu tenho. Então, como é Tree Points, eu vou marcar, por exemplo, ó, ponto 1. Vou deslocar aqui, ó, 2 quadradinhos para a direita e 2 quadradinhos acima. Vou marcar o ponto 2. E vou subir aqui, ó, 2 quadradinhos acima, 2 à esquerda, ó, e vou marcar o ponto 3, tá? Isso aqui eu tô fazendo, gente, para poder também fazer com coordenada, né? Então você clica, marca, digita lá @XY, depois @XY para marcar o meio e o ponto médio do arco e o fim do arco. Mas eu quis marcar aqui com esses quadradinhos para a gente poder trabalhar melhor. Geralmente nós utilizamos esse tipo de comando, né? O Snap e o Grid, para quê? Para que você possa fazer pequenos croquis, né? Pequenos perfis de desenhos, ok? Então, ó, eu vou pegar aqui o Start e End, aqui eu tenho, ó, Start, Center e End. Então eu marco aqui, ó, início, centro e fim. Então eu marco Start, vou marcar o ponto inicial do arco, eu quero o arco aqui. Marco o centro, porque ele vai falando aqui embaixo pra mim, né, lá, Arc Specify Center, vou marcar o centro do arco. E olha lá, e agora eu vou marcar o fim do arco. Detalhe que o AutoCAD, nesses comandos, né, que não sendo o Tree Point, mas os outros comandos, ele sempre vai criar o arco no sentido anti-horário, tá? Então, ó, você vai perceber que eu tentar fechar aqui, ó, ele não vai criar do ponto que eu estou para a esquerda, ó, é somente do ponto que eu estou, ó, sentido anti-horário, tá? E aí marquei então o ponto inicial, o ponto central, e vou marcar o ponto final, eu quero aqui em cima, ó, e vou marcar, tá?
Então, você pode intercalar. Se você quiser pegar o line e fazer aqui um perfilzinho, um croquisinho, também pode. Ó. Por exemplo, eu clico aqui, marco aqui, marco aqui, marco. Bem interessante de você trabalhar, né? Hoje em dia, você tem muitos recursos de desenho com o AutoCAD, ok? Então, isso vai facilitando bastante a vida de vocês. Então, nesse caso aqui, ó, eu consigo projetar aqui uma pecinha, ó, né? Como se fosse fazendo aqui as 3 vistas lá do desenho técnico, mas de uma forma bem simples, né? Bem tranquila de se fazer, ó. Somente clicando, sem usando referência, sem usando Object Snaps, né? Que é o botão direito, o Shift e botão direito. Então, ó, eu tô fazendo aqui a pecinha, ó, tá vendo? Ó, desenhando 3 vistas dela, ó lá, espaçamento aqui de 20, então eu vou marcar aqui, né, ó. Aqui a espessura também dela, né, a largura, tal, ó lá, ESC, Line, também traçando aqui, ó. Tá vendo? Pronto aí, ó. Então, peça básica com desenho básico, né? Bem simples de se fazer, ok? Então, eu tô usando esses recursos, né? Eu vou desligar eles agora, não quero usar mais. Tá? Então o mouse vai ficar livre, se você pegar qualquer comando ele está livre de novo, não está preso com as ferramentas aqui do Snap, né? E nem com a do Grid para representar. Se quiser deixar o Grid ligado, você pode, só que você está livre, e aí você vai ter que pegar referências usando coordenada absoluta, ou simplesmente vindo em algum ponto e clicando, né, tal, para você poder desenhar, ok? Bom, aí, aproveitando, eu vou jogar um pouquinho para cá, essa ferramenta Arc, que eu te apresentei para vocês, juntamente com o Grid e o Snap. E agora, o que vai acontecer? Ó, eu vou desligar aqui o Grid, tá? Vou deixar ele desligado. O Dynamic Input pode deixar ligado, o Ortho Mode depende da necessidade nossa, né? Que a gente for trabalhar. Bom, aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar aqui a ferramenta retângulo, tá? Vou dar um clique nela. Vou dar um clique aqui na tela e vou digitar aqui, ó, arroba, vou fazer um quadradinho de 20,20, tá? Vou dar Enter. Olha lá, ele ficou pequenininho, vou aproximar, né? Vou aproximar ele aqui. E aí eu vou fazer aqui, ó, um copy. Então vou selecionar a ferramenta copy, vou selecionar o quadradinho, né? Vou dar Enter. E aí eu vou marcar aqui, ó, esse ponto, ó, Shift botão direito Endpoint. E vou marcar, ó, daqui pra cá, ó, né? Então eu vou ligar o F8, tá? Liguei o F8. Vou dar a distância aqui, a distância que eu quero aqui. Se ele tem 20, eu quero uma distância de 10, eu vou colocar aqui, ó, 30 e dar Enter, tá? E vou dar um ESC. Então eu tenho 20, né? Que ele tem que ter o 20 mais 10, que é a distância que eu quero, tá? Por que eu fiz esse carinha aqui, né? Então eu fiz ele por quê? Porque eu vou ensinar vocês a fazer a achura, tá? Então aqui tem o comando hatch, que pode ser uma cor gradiente ou pode ser a aplicação de borda, né? Então, o que eu faço? Eu vou clicar aqui em hatch, que é a achura, ele vai abrir essa tela para mim. Como que ela funciona, né? Eu tenho aqui a opção Pick Points. O Pick Points é pegar pontos que eu quero preencher. Então eu vou clicar aqui, ó, Pick Points, e vou clicar nos pontos que eu quero preencher, que é este e este, tá? E o AutoCAD, ó, já vai preencher eles para mim. Com quem? Com esses patterns aqui, que são na verdade o quê? Algumas achuras específicas de acordo com o nosso ACAD ISO lá, ó. Tem até achuras, tem gradientes, né, que você tem preenchimento sólido, que depois dá para trocar a cor, enfim, tudo é configurável. Então eu vou pegar aqui o ANSI 31, que é baseado em cima dessa norma, e aí eu vou ter aquela achura padrãozinha que a gente conhece. Aqui do lado eu tenho as configurações que eu posso trocar ainda para uma cor sólida. Embaixo aqui eu troco para cor, mas eu vou voltar aqui, colocar o pattern, mas antes disso, ó, gradiente, só que daí você trabalha com 2 cores, vai ter que trabalhar com 2 cores aqui, mudar as 2 cores para aplicação. E uma definição para o usuário, ou seja, usar algo que o usuário queira criar. No nosso caso eu vou usar aqui o pattern, tá? Usando aqui o pattern, eu tenho aqui a aplicação da cor que eu quero. Depois nós vamos falar muito de layer também, que são camadas, né, nas próximas lições, está chegando já esse momento. E aí eu vou marcar aqui, por exemplo, uma cor que eu quero para achura. Então eu quero esse vermelho aqui. Aí aqui eu vou ter a opçãozinha de back color, né, uma cor de fundo, tá, que você pode aplicar. Tem uma achura colorida, o AutoCAD permite isso hoje. Então vou selecionar aqui uma cor, tá? Aí você tem aqui a opçãozinha de transparência dela. Você pode deixar ela mais transparente ou menos transparente, porque você pode sobrepor imagem, tá? Vocês vão entender o que é isso. A angulação aqui, ó, clicando e segurando, a angulação da achura, tá? Você pode deixar a angulação padrão ou não. E uma coisa importante que é a escala dela. Então toda achura tem escala. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 0.5, né? E vou dar um clique aqui em cima, ó, ele vai colocar aqui uma escala de redução para mim, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma escala aqui de 10, vou exagerar bastante agora, ó, vai ficar uma escala de 10, ó lá, praticamente sumiu as linhas. Então eu vou jogar aqui uma escala de 5 em relação ao tamanho real dela. Olha lá, 5 ainda é muito. Vou colocar aqui, ó, 1. Olha lá, 1. Vou colocar aqui, ó, 0.05, né?
Aí só não dá enter porque senão ele fecha o comando, tá, gente? AutoCAD tem aquela história, né? Lá, 0.05, ficou bem pequenininha, tá vendo? Então você vai colocar a Ashura de acordo com a sua necessidade, né? Legal. O que mais que eu tenho aqui de Ashura, né? Aí você tem a aplicação de layer, que a gente vai ver depois, que ainda não é o momento do layer. Você tem aqui a opção em Options, né? Você tem aqui a opção de Create Separate Hatches. O que é isso? É você criar Ashuras separadas, ou seja, uma fica independente da outra, tá? Então eu vou marcar essa opçãozinha, Create Separate Hatch, vou ligar ela. Então quando eu criar, uma Ashura fica independente da outra, porque se eu criar nesse momento aqui, elas estão vinculadas entre si, tá? Ou seja, se eu alterar a cor de uma, alterar a cor da outra, alterar a Ashura de uma, alterar a Ashura da outra. Então aqui, ó, eu crio a separação delas. E tem uma opçãozinha aqui associativa, ou seja, quando eu deformar o objeto, a Ashura deforma junto. Eu vou ligar essa opção, tá? Então eu tenho aqui, ó, separar elas e manter associativa. Vou dar um close, então não tem enter, né, gente? É close. Olha lá, fechou. E agora o que eu faço, ó? Será que são independentes? Então vamos ver, ó, eu clico nessa daqui, ó. Ele puxa as informações dela, eu vou trocar aqui a cor. Olha lá, troca a cor só dela, tá, ó. Olha lá, só dela, não tá. Por causa daquela opçãozinha que eu tenho aqui, né, de separação das Ashuras. Se eu quiser deletar, eu deleto. E essa permanece. E outra coisa, ó, se eu clicar aqui no quadradinho, ó, eu venho aqui no canto, clico e puxo aqui, ó. Ele deforma e deforma junto, ó, tá? Se eu não tivesse marcado a opçãozinha de associar, o que ele ia fazer? Ele ia aplicar a Ashura e na hora que eu movimentasse aqui o objeto, ele não ia movimentar a Ashura. Vamos ver se é verdade, ó. Eu vou pegar aqui de novo o comando RET, vou ashurar esta daqui, tá? Vou desligar aqui a opção de associação e também não quero que ela criar separada, mas já não está vinculado entre elas. Mas vamos lá, close. E aí vamos ver aqui, ó. Eu vou clicar nessa borda, tem que tomar cuidado para não pegar a Ashura, né? Senão ela deforma. E vou deformar o quadrado, ó lá. Tá vendo? Olha lá, ele não se deforma, né? Aliás, a Ashura não acompanha, tá? Então tá aqui a diferença entre elas, ok? Então esta é a aplicação de Ashura no desenho. Aí eu tenho aqui também, ó, pegando o comando line, pra gente poder trabalhar um pouquinho com ele, ó. Vou puxar aqui uma linha de 100, tá? Olha lá. Tem uma linha de 100. E às vezes é necessário você editar a linha. Então para isso, no Modify, você vai ter aqui, ó, por exemplo, um comando chamado Lengthen. Esse comando permite você editar o comprimento da linha. Eu vou clicar nele, né? E aí você vai ter aqui a opçãozinha, ó, Delta, Percent, Total e Dinâmica. Então, o que é o Delta? Vou digitar aqui, ó, DE e dar Enter. Então o Delta é assim, eu quero estender essa linha em 10, né? Então eu vou colocar 10 aqui, dar Enter e vou clicar em cima dela, ó. Olha lá, cliquei. Clicou, ele estendeu. Então o que acontece aqui, ó? Eu vou dar um ESC, vou dar Enter e vou clicar em cima da linha, ó. Ele puxa pra mim, ó lá, 110 a medida da linha. Se eu digitar aqui, ó, o P de percent e dar Enter e colocar que eu quero 10% dessa linha e dar Enter, ó, eu clico nela, olha lá, ele vai reduzir pra mim em 10%. Então vamos lá, 10%, ó, vou dar ESC Enter, vou clicar em cima dela, pode usar o dist aqui também, visto na aula passada, ó, vou clicar nela. E aí eu vou perceber que ela está com 11, porque ela só está com 10% de 110, então é 11. E tem a opção também aqui, ó, T, Enter de total. E esse T, Enter, eu coloco que eu quero total de 100. Ou seja, a linha vai voltar a ficar com comprimento de 100. Ó, ESC Enter e clico em cima dela. Olha lá, voltou a ser 100. E também tem a opçãozinha Dynamic, DY, Enter. O Dynamic é assim, você seleciona a linha. E aí, ó, de forma manual, você vai alterar o tamanho da linha. Perceberam? Eu estou alterando o tamanho dela, tá? Então eu posso usar aqui uma coordenada, colocar aqui um arroba menos x, um arroba mais x, né? Ou simplesmente movimentar até ela chegar a algum ponto, né? Que eu possa cortar com o trim, estender com o extend, coisas assim, ok? Então eu vou dar um clique em qualquer lugar aqui e vou dar um ESC para sair do comando, beleza? Então eu vou chamar o comando de novo, vou digitar T de total, porque eu perdi ela, né? Ela é 100 que eu quero, vou dar Enter e vou marcar ela para ficar com 100 de novo, ok? Um outro comando importante que às vezes é necessário, quando você não pode cortar, fazer outra coisa, aqui em Modify, você vai ter um comando chamado Break, tá? Esse comando Break, ele é muito interessante porque ele permite você cortar a linha selecionada a partir do ponto que você deseja. Então, ó, eu vou clicar aqui no Break, vou selecionar a linha e aproximadamente onde eu quero, ó, eu clico de novo, ó. Posso também digitar distâncias, tá? Usando aqui coordenada retangular ou simplesmente distanciando com a mão e dando um clique, né? Enfim, manualmente. Então eu vou distanciar, vou dar um clique, ó. Olha lá, separei ali em duas. São dois objetos separados, não tem mais vínculo, ó, tá?
Assim como, se você quiser, ó, vou apagar esse cara aqui, né? Vou dar um delete, selecionar e deletar. Vou pegar o line, ó, vou dar um shift, botão direito, endpoint, e vou traçar linhas aqui, ó, tá? Vou desligar aqui o F8 e vou traçar linhas aqui, ó. O que que acontece? Eu tenho aqui, ó, vou clicar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos. Então vamos supor que eu quero juntar esses caras aqui, quero que eles sejam como se fosse uma polyline. Lá no Modify, você vai encontrar uma opção, que é esse cara aqui, ó, chamado Join. Esse Join, ele vai me dar a opção de poder unir os objetos. Vamos ver se é verdade? Eu vou clicar em Join, vou selecionar os objetos, tá? Selecionei os objetos e agora eu vou dar o Enter. Olha lá, ele fala assim, ó, 6 objetos convertidos em uma polyline. Vamos dar um ESC, vou clicar nele, olha lá. Pronto, olha lá, virou um objeto só, tá? Assim como você tem o Join, você tem o comando Explode, que ele permite explodir os objetos a partir dos seus vértices. Então, se eu clicar aqui nele, ó, e o objeto já estava até selecionado, olha lá, Explode One Found. Então, o que acontece agora? Ó, voltou a ficar individual a partir dos vértices que eram formados, ó. Isso é muito importante quando você faz, por exemplo, um polígono e aí você quer explodir um polígono, né? Ok? Então você pode explodir o polígono e ele vai se separar a partir dos seus vértices. Tá claro isso? Beleza, gente? Então tá legal. Olha só, então vimos mais alguns comandinhos aqui, né? Vimos o explode agora, que nós não tínhamos visto. Vimos aqui o break, vimos aqui o join, vimos aqui o lengthen, tá? E também temos aqui no Modify algumas ferramentas como editar a polyline, editar spline, que eu ainda não expliquei para vocês a spline, editar a Ashura. Então se você clicar aqui, clicar na Ashura, ele abre aquela caixa de edição de Ashura. E também a edição de arrays. Se você aprendeu arrays na última aula, então você consegue aqui editar array, que é remover, por exemplo, adicionar ou remover o número de cópias de colunas, linhas, se for coordenada polar. Olha lá, ele está mostrando aqui no videozinho como que ele está fazendo, né? Ele mostra aqui para nós e aí você vai fazer a edição do objeto, né? Tá? Do comando, beleza? Bom, feito isso, gente, nós temos aqui então algumas novas. Então vou dar um Z, Enter e Enter, né? E aí nós temos aqui alguns desenhos feitos, né? Então o que que acontece? Uma coisa que eu queria explicar já de imediato. Tá na hora já de começar a ver algumas dicas e macetes do AutoCAD. É o seguinte, eu expliquei várias vezes da questão da seleção. Mas quando você clica na tela e abre o retângulo, você percebe o quê? Que ele abre o retângulo de cor verde tracejado, a borda, ou azul com a linha contínua. Qual que é a diferença? Então vamos lá. Tem diferença? Tem. O que que é isso? Por exemplo, se eu chego aqui, ó, dessa forma, clico, seguro e abro o retângulo, como são objetos inseparados, se eu chegar até o meio aqui, ó, perceba que ele vai deixar saliente as linhas que estão inteiramente dentro, ou seja, essa linha vertical aqui que está inteiramente dentro da seleção está selecionada, e as outras 3 horizontais aqui também, ó. Então eu estou abrindo aqui o leque, ó, tá? Então você percebe que ele vai selecionar esses objetos aqui, ó. Tá, selecionei, legal. Aí até então aparece aqui os grips, né? Grips é o nome desse quadradinho azul aqui, que você pode clicar nele, não precisa segurar, lógico, né? E movimentar para fazer a deformação, ok? Vou desfazer aqui, ó, no undo, né? E aí, qual que é a diferença então de abrir aqui esse tipo de seleção ou essa seleção azul? A seleção azul, né, que seria esse fundo azul e linha contínua, é quando você quer pegar somente um objeto específico. Então veja, ó, eu abri ele aqui, ó, por mais que eu esteja pegando parte das outras linhas horizontais, eu só vou pegar essa linha vertical que está aqui, ó. Eu abro ele e clico, ó. Olha lá o que acontece, tá vendo? É isso que vai acontecer, ele só vai pegar esse objeto aqui. Tá? Então esse é o diferencial de você fazer esse tipo de seleção e fazer esse tipo de seleção, ou seja, o verde tracejado e o azul contínuo, ok? Tudo bem, pessoal? Bom, eu acho que agora está na hora da gente começar a fazer uma lição, né? Fazer um exercício, fazendo o desenho de uma peça para a gente pegar mais algumas dicas, tá? Mas para isso, existe uma coisa que é muito legal, que é para você pegar pontos de referência do desenho. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui, vou fazer um quadrado, ó. Vou fazer um quadrado aqui, gente, ó, de 200 por 200, tá? Então, arroba 200,200, tá? Então, eu peguei o retângulo, né? Então, arroba 200,200. Marquei um ponto, 200,200. Legal. Aí, o que que acontece aqui, ó? Veja bem. Eu quero posicionar aqui uma circunferência bem no centro. E essa circunferência, eu acabei criando ela aqui, ó.
Então, vou colocar aqui, ó, cliquei na Circle, né, Radius, e aí vou colocar o raio que ele está pedindo, ó, especifique o raio. Bom, vamos lembrar dos comandos, vou colocar D de diâmetro, né? E aí vamos colocar que o diâmetro dela é um diâmetro visível de 50, vai. Pronto, aí fica meio visível. Então, eu quero pegar essa circunferência e quero, a partir de qualquer referência aqui, jogar ela no centro. Então, tem muita gente que faz algumas coisas que eu não acho interessante. Por exemplo, pega o Line, vem aqui, Shift botão direito, Endpoint, marca ó, desse ponto, Shift botão direito, Endpoint, e marca esse ponto. Ó. Aí ele vai fazer o que? Ele vai dar o Move, selecionar aqui a circunferência, dar Enter, Shift botão direito, né? Então, de novo, Shift botão direito, Center, pega o centro até o Shift botão direito, Midpoint, vai marcar aqui, ó, tá vendo? Ah, moveu, centralizou, apagou a linha. Mas não é isso que eu quero, ó. Vou dar um undo aqui para desfazer, tá, ó. E vou fazer da forma que eu acho mais legal, mais interessante. Dá um pouquinho de trabalho no começo, mas você vai pegar rapidinho a ideia. É o seguinte, ó. Você pega o Move, tá? Isso pode ser qualquer comando para movimentar, copiar, o que seja. Pega o Move, seleciona o objeto. Beleza, até aqui, tranquilo, Enter. Aí ele pede a referência do objeto. Beleza, então Shift, botão direito, Center. Legal? Vou marcar o centro aqui, ó. Tá, marquei o centro. Agora eu tenho que levar ele aqui. Como que eu levo ele aqui? Bom, vamos pensar. Você tem referências no desenho? Sim, tenho. Só que se você der um Shift e marcar aqui, ó, Endpoint, ele vai pegar o Endpoint e vai mover a circunferência nos Endpoints aqui. Eu preciso mover ela no centro. Então o que você faz, ó? Você tem um comando chamado From. Antes de habilitar o Endpoint, você pega o From. Esse From, gente, ele vai dar uma grande ajuda, que ele vai pegar um ponto de referência do desenho para depois você determinar para onde vai essa circunferência. Então eu clico aqui no From, ó, e aí eu marco esse ponto aqui, ó. Para marcar esse ponto, o que nós fazemos? Shift, botão direito, Endpoint, marquei, tum, olha lá. Pronto, ó, deixou de ser aqui a minha referência inicial para ser aqui, ó, a partir do From. Então é From, Shift, botão direito, From, Shift, botão direito, Endpoint. Marquei o ponto aqui. Marquei o ponto, o que eu faço? Agora ele está pedindo para onde você quer ir. Ele está pedindo aqui, ó, ponto. Então eu vou colocar aqui, ó, arroba 100,100. 100 para X, 100 para Y. Enter. Pronto, ó lá. Centralizou. O objeto veio daqui para cá, né? Agora vamos pegar aqui, por exemplo, ó. Vou fazer uma cópia dessa circunferência, ó, só para treinar mais uma vez, ó. Peguei referência nenhuma, né? Só fiz a cópia dela. E a partir do copy, eu quero posicionar esse objeto, né, aqui no midpoint, tá? Eu sei que dá para usar a opção midpoint, mas eu quero só movimentar ele aqui, ó, copiar ele aqui. Então vamos lá, copy, seleciona o objeto, dá Enter, Shift, botão direito, Center, tal, marquei. Agora eu quero pegar daqui para trazer no midpoint, não precisa nem ser no midpoint, vamos supor que eu quero pegar a circunferência e fazer com que ela venha até mais ou menos 30 aqui, né? Então o que eu faço, ó, menos X aqui em 30, então ó, Shift, botão direito, From, tá? Aí Shift, botão direito, Endpoint, aí eu marco aqui, ó, tunk, olha lá. Agora eu digito a coordenada, então vamos lá, arroba menos 30,0 e dou Enter, ó. Pronto, ó lá. Ela foi jogada. Como ela tem o diâmetro aqui que nós fizemos, né, de 30, o que acontece? Ó, sobrou aqui o espacinho de 5 que ele está pedindo, ó, né? Ok? Beleza? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Nós fizemos exatamente, ó, a movimentação do objeto por uma referência e no desenho para daí fazer o deslocamento dele a partir desse comando From, tá? Vou fazer mais uma vez, porque realmente ele pena um pouquinho para você fazer. Vou fazer com o Move agora, ó. Vou selecionar o objeto, vou dar um Shift de botão direito From, vou marcar aqui, ó, perdão, From, perdão pessoal, olha lá, tá me empolgando, hein, ESC, vamos lá de novo, Move, seleciona o objeto, dá Enter, Shift de botão direito, tem hora que o meu micro não tá aguentando, Shift de botão direito, aí eu marco aqui, ó, Center, marco o centro, né, aí eu quero daqui pra cá 30, então, Shift de botão direito, From primeiro, para marcar uma referência aqui. Para marcar a referência, Shift de botão direito, Endpoint, clica, e aí Shift de botão direito, marquei o Endpoint, arroba, aí coloco aqui, ó, 30,0, Enter, prontinho, aí eu fiz com o Move, tá? Então, olha lá, consegui fazer a movimentação de objeto, ok? Isso, gente, vai nos dar uma ajuda muito grande daqui para frente nas nossas aulas, beleza? Legal? Bom,
por essas questões, né? A gente fica se perguntando assim, tá, mas e aí, professor? Mas eu vou ter que toda hora ficar shift, botão direito, ó, vou dar um Z, enter e enter aqui. Não, gente, você não vai precisar ficar fazendo isso toda hora, tá? Isso aqui eu faço no começo, para o pessoal realmente pegar essa ideia, porque eu não sei que versão do AutoCAD que vocês vão trabalhar, e isso funciona para todas as versões. Hoje, pessoal, nós temos outras referências para a gente poder trabalhar. Mais fácil, né? Senão você vai ficar sofrendo à toa. Então aqui, ó, você vai ter nas ferramentas de desenhar com precisão aqui, ó, nós temos aqui uma chamada Object Snap, tá? Então cuidado confundir com Snap, é Object Snap, ok? Então o que acontece aqui, ó, você vai clicar aqui e tem a habilitar as opções que já estão como automáticas. Só não está habilitado porque eu desliguei o comando aqui, ó. Olha lá, agora eu liguei. Daí ele dá aqui, ó, Snap On. Aí eu posso também desligar ele, ó. Pá, olha lá, Snap Off. O comando Snap pode ser configurado tanto aqui, ó, clicando já nas pré-opções, como no Object Snap Settings. Se você clicar aqui, você vai até conhecer essa tela, só que você conhece ela aqui pelo Snap and Grid. Aqui no Object Snap, ó, você vai enxergar ela dessa forma. E aí o Object Snap está ligado, né? E aí você tem já algumas pré-opções ativas, só não estavam funcionando porque o comando estava desligado. Então aqui eu posso marcar, ó, Endpoint, Midpoint, Center, tem aqui Geometric Center, que é centro do objeto geométrico. Aqui ponto, que eu não expliquei ainda como trabalhar com ponto no AutoCAD, a gente vai chegar lá. Quadrante de circunferência, Intersection, Extension, quer dizer, eu posso marcar tudo, só que toma cuidado, porque marcar tudo isso acaba às vezes atrapalhando o desenho, tá? Porque você vai ter muita referência e você às vezes vai acabar pegando referência que você não quer, ok? Então neste caso, ó, eu até vou desligar esse Geometric Center, vou deixar só o básico, Endpoint, Midpoint, Center, Quadrante e Intersection, ok? E o Extension também pode deixar ou não, vou desligar ele, vai ficar mais light, né? Se eu precisar eu dou um shift do botão direito. Bom, vou dar ok. Deixo ele ligado, ó lá, tá azulzinho. E agora eu vou pegar qualquer comando, tá? Ó lá, Line, passear pelo desenho, ó. Ó que beleza, pessoal, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó que legal, ó. Midpoint, Endpoint, Midpoint. Olha lá. Endpoint, Endpoint. Olha lá. Aqui é Endpoint por causa da linha, né? Mas seria o meio aqui, ó. Olha lá. Endpoint, tá vendo? Ó, Endpoint, Endpoint, tá vendo? Pronto, ó. Facilitem muito a vida de vocês, ó. Vou aproximar aqui, ó. Ó. Olha lá, quadrante, 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 quadrante. Olha lá, center, center. Quer dizer, vai falar assim, então, professor, se eu quiser pegar esse cara aqui, ó, eu só basta vir aqui, esperar ficar, aparecer o snap, clicar e aí movimentar, se eu quiser. No caso aqui, estou fazendo uma linha, né? Sim, então, por exemplo, ó, Move, seleciono, tá? Dou Enter para confirmar. E olha lá, ó. Pá, passei aqui, ó lá. Paro perto da circunferência, ele mostra os quadrantes e mostra para mim também o que? O centro, ó. Então eu clico no centro, cliquei. Ah, é aqui que eu quero levar? É só chegar aqui e clicar, já está automático, não precisa ficar Shift e botão direito. Se você usar o Shift e botão direito, ele vai dar prioridade para esse comando aqui, tá? Ele ignora esse aqui a partir de agora, ele vai dar prioridade para esse nesse momento. Próximo momento é outra coisa, tá? Mas vamos lá. Vamos até imaginar, eu quero aqui, ó, From. Ah, Shift e botão direito, Endpoint. Não, já está ativo. Eu só peguei o From, então ele quer o From agora. From de quem? Desse Endpoint, ó. Aí eu coloco a coordenada lá, arroba -30,0. Enter. Pronto. Mais fácil, né, gente? Fala a verdade, né? Essas horas dá aquele frio na espinha, né? Pra quem tá acompanhando as aulas de AutoCAD, dá aquele frio na espinha e fala, nossa, era tão simples. Pois é, gente, mas o problema é que a gente tem que sofrer um pouquinho no começo, fazendo Shift, botão direito, pra gente começar a poder trabalhar com qualquer versão do AutoCAD. Eu não sou, assim, se você pegar o AutoCAD 2019, tenho certeza que você vai se dar bem. Se você pegar o 2017, se pegar o 2000, você vai saber desenhar por causa dessas orientações que eu estou passando para vocês, ok? Até se você pegar a versão 2000, você não tem quase que nada disso, era tudo por barra de ferramentas, tá? Ok? Bom, gente, eu vou ficar por aqui, tá ok? Um abraço. A próxima aula que eu vou fazer vai ser referente, já começar a parte de layers, de camadas, de propriedades de objetos. É uma aula maçantinha, mas é interessante, muito boa de se trabalhar. E eu vou elaborar um exercício para a gente poder fazer em separado, ok? Então, gente, um abraço, até a próxima.